Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui já na nossa quinta aula sobre primeiros socorros. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante delicado, que é a aplicação de primeiros socorros com pacientes suicidas, ou pelo menos com tentativa de suicídios. Como que a gente deve, como profissional, atender ou prestar os primeiros socorros a pacientes nessa situação, certo? Então, deixa eu compartilhar logo com vocês aqui o conteúdo para o vídeo não ficar muito longo. Nós temos aqui. Ó, vou voltar aqui para o slide inicial. Vamos lá. Então, primeiros socorros. O que nós devemos fazer? Vou aumentar o meu vídeo aqui para vocês me verem um pouco. O que nós devemos fazer em tentativa de suicídio? Você é um profissional e você sabe que ninguém tira a sua vida se ele estiver perfeitamente com as suas faculdades superiores em perfeito estado, certo? Então, a gente vai ver quais são os motivos que levam a pessoa a fazer esse tipo de ato e como que você e eu, como profissional da saúde, temos que nos comportar nesse tipo de situação, tá? Então, o que fazer em tentativa de suicídio? Em primeiro lugar, a gente vai relembrar um pouco o que leva a pessoa a essa situação e o que, de fato, que caracteriza uma tentativa de suicídio. Como que eu posso definir essa tentativa, cientificamente falando? Então, lembrando que a palavra suicídio, ela significa morte intencional auto-infligida, ou seja, quando a pessoa, por desejo... desculpa, meu... Aqui, um minuto. Ou seja, quando a pessoa, por desejo de sair de uma situação de dor intensa, decide tirar sua própria vida, certo? Isso é característica de um suicídio. Em primeiro lugar, como profissionais, a gente não pode jamais fazer alguns comentários que a maioria da população fala em relação ao suicídio. Por que esse cara fez isso? Parece que ele está ficando doido. Isso é essa geração fraca. O que mais? Não aguentou a pressão, algo desse tipo. Gente, para a pessoa chegar nesse nível de causa e consequência, nós precisamos entender que ele não está com a consciência exatamente igual a que você está. Ou, pelo menos, ele acha que ele está por um problema ele acha que está passando por um problema que é insolúvel. E para ele, para esse paciente, destruir com sua vida vai acabar com todos esses problemas. Pelo menos é essa a solução que um paciente psiquiátrico, psíquico, ou um paciente com qualquer patologia psíquica pode entender. Mas o que caracteriza, de fato, uma tentativa de suicídio? Primeiro, o comportamento. Isso porque, antes de tentar tirar a própria vida, o indivíduo ele pode dar alguns sinais que pretende fazer. Logo, é importante dar atenção ao que ele diz ou às mensagens que ele registra. Especialmente agora, a gente tem um controle, vamos dizer assim, maior sobre isso, porque existem as redes sociais, certo? Geralmente, o paciente potencial suicida, ele deixa alguns sinais. E aí já começa a atuação dos primeiros socorros. É na hora de você prestar os primeiros socorros de forma preventiva. E nos casos de tentativa de suicídio, essa é a melhor opção que o paciente tem. É você conseguir intervir antes que ele cometa o ato de fato, certo? Então, assim, o paciente ele sempre deixa sinais do que ele vai fazer ou de qual a intenção que ele tem, não porque ele de fato tem essa intenção, mas porque ele provavelmente está passando por algum tipo de problema que pode afetar diretamente sua autoestima e uma série de outros fatores. Então, é o seguinte, quais são os tipos mais comuns de tentativa de suicídio? Então, normalmente, as tentativas de suicídio estão relacionadas a transtornos mentais ou psicopatologias, que é o termo mais comum, mais usado hoje em dia, especialmente a depressão, né? Neste caso, a pessoa perde a vontade de viver e passa a ver a morte como única saída para esse problema. Por quê? A pessoa não tem mais vontade de viver, a vida não tem sentido, uma hora ou outra a gente vai acabar morrendo mesmo, nada do que a gente faz aqui na Terra vai servir para nada, então eu posso morrer de estudar, uma hora eu vou morrer literalmente, isso não vai servir para nada. A pessoa chega no nível de depressão
que ela percebe, de forma errônea, que a vida não tem sentido, certo? E a gente tem que lembrar, a você que está saudável, que a vida é um presente de Deus para a gente e que acordar, só você acordar todo dia com saúde já é um motivo de agradecer ao Criador, certo? Mas agora a gente não vai fazer terapia com vocês e comigo. Nós somos profissionais, temos que aprender como que nós vamos reagir a essas situações que podem ocorrer e que vão ocorrer no nosso dia a dia, certo? Infelizmente vão ocorrer, a gente tem que estar pronto para agir nesses casos. Então, pacientes com depressão já são de fato, quando diagnosticados com depressão, eles já são potenciais suicidas. O que isso quer dizer? Que todo mundo com depressão tem vontade de se matar? Não é isso. Quando eu falo potencial suicida, é que uma porcentagem desses pacientes, dependendo do grau de depressão, e isso quem vai dizer é um profissional da área, ou um psicólogo, ou psiquiatra, certo? Especialmente o psiquiatra, que é médico. O psicólogo também pode diagnosticar isso, mas ele vai ajudar mais na parte da terapia. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre os profissionais da saúde envolvidos daqui a pouco. Mas uma boa parte dos pacientes de depressão com nível muito alto de depressão acabam, pelo menos, tendo a vontade ou cometendo algumas tentativas de suicídio por acharem, não é por frescura, por algo desse tipo, mas por acharem que, de fato, vai solucionar todos os seus problemas. O suicídio, desculpa, em grande parte das vezes é evitável. Existe uma série de medidas que podem ser tomadas. Vamos ver aqui rapidinho que medidas que nós podemos tomar para evitar esse tipo de situação. Lembrando que a primeira parte dos primeiros socorros em tentativa de suicídio é a parte preventiva. Então, vamos ver aqui ao lado, certo? Quais são as medidas que nós podemos tomar, olhando aqui, para que a gente consiga evitar o máximo de vezes que essa tentativa de suicídio aconteça. Então, primeiro, a redução do acesso aos meios utilizados, pesticidas, arma de fogo, determinadas medicações, etc. Um paciente que é potencial suicida, que tem psicopatologia, ele não pode ter acesso a esse tipo de material. Arma de fogo, pesticidas, medicamentos fortes, certo? Objeto com potencial de corte, como faca, estilete, esse tipo de coisa. Por quê? Só um minuto, gente. Com sinusite, só um minuto. Desculpe, tô bem. Não é corona, tá? Vamos lá. Esses pacientes já são potenciais suicidas. Se eles tiverem uma crise de depressão ou qualquer outra patologia naquela hora, tiverem a ideia de suicídio, já tiverem uma opção como pesticidas, como arma de fogo e qualquer outro objeto pérfuro cortante, eles não vão pensar duas vezes, certo? Então, o ideal é redução do acesso daquele paciente a esse tipo de meio utilizado. O que mais? Cobertura responsável sobre o assunto pelos meios de comunicação. Temos que falar muito sobre isso. Falar sobre isso nas redes sociais, falar sobre isso na comunicação em geral, rádio, TV. Temos que falar sobre isso com nossos amigos, falar sobre isso com os nossos familiares, especialmente com os nossos pacientes, certo? Todo mundo, toda a população precisa saber que existe tratamento para qualquer tipo de psicopatologia. Qualquer problema que você acha que não tem solução, tem solução, certo? Para isso, a pessoa precisa ter acesso a um profissional. E ela precisa saber que esse profissional está à disposição. O que mais que nós precisamos? Sem dúvida, de políticas públicas para reduzir o uso abusivo do álcool, certo? O uso abusivo do álcool, gente, pode levar, é um dos grandes fatores que levam pacientes que já têm essa... como é que eu posso dizer? Pacientes que já têm essa propensão ao suicídio, o abuso de álcool pode levar esse paciente a cometer mesmo o suicídio, ou pelo menos uma tentativa. Vale lembrar que paciente com psicopatologias deve também ser afastado de bebidas alcoólicas, certo? Não estou dizendo que bebida alcoólica causa suicídio, vamos interpretar bem, mas, estatisticamente, não vou dar o número exato porque eu não lembro de fato, mas boa parte dos suicidas estavam embriagados. Talvez até utilizam do álcool, da química para
um pouco mais de coragem naquele ato. Então, o fato é que potenciais suicidas, paciente que você vê os sintomas de um possível suicida, você tem que afastar esse tipo de meio desse paciente. O que mais que a gente pode fazer? Identificação precoce, tratamento e cuidado de pessoas com transtornos mentais. Já vi vários colegas, inclusive de trabalho, que tiveram depressão, que tiveram ansiedade, que hoje estão perfeitamente bem, não precisam mais nem tratamento, nem terapia, não precisam mais de medicamento, porque procuraram um profissional de saúde da área e conseguiram vencer essas psicopatologias. As patologias mentais, gente, são como as patologias físicas. Existem medicamentos, existem terapias que fazem com que a gente consiga curar ou tratar essas doenças, se elas forem crônicas, por exemplo. Precisamos também investir mais em formação, essa parte bem aqui nessa direção, a formação de profissionais especializados em avaliação e gerenciamento de comportamentos suicidas. Ou seja, é isso aqui que nós estamos fazendo. Na maioria dos cursos, vocês se vocês fossem fazer primeiros socorros, ninguém vai falar sobre isso. A FACSU se destaca nesse sentido, porque ninguém vai falar sobre pacientes suicidas, só que eles estão crescendo cada vez mais e mais. É um público, infelizmente, é um público nosso. Ou seja, querendo ou não, você vai ter na sua sala de exames, uma hora ou outra, um paciente que fez tentativa de suicídio, que cometeu essa tentativa. Ou pode estar na rua enquanto você estiver caminhando, pode ser na sua casa, a gente espera que não, mas quanto menos a gente espera, acontece, certo? Então, a gente precisa estar como profissionais prontos para esse tipo de situação. Vamos lá. Outra coisa que nós podemos fazer, acompanhamento de pessoas que tentaram suicídio. Existem pessoas que tentaram suicídio mais de uma vez. Essas pessoas são potenciais suicidas, ou seja, elas tentaram uma vez, elas podem tentar outras vezes, desde que não haja um tratamento. Então, por isso, nós precisamos fazer um acompanhamento profissional dessas pessoas. E, é claro, a prestação de apoio comunitário. Quando a pessoa percebe que o problema que ela tinha, que ela achava que não tinha solução, tem solução, quando ela percebe que as pessoas estão preocupadas de fato com ela, certo? Ela vai, isso não quer dizer que se preocupar com a pessoa vai curar ela, gente. Não esqueçam disso. Não pensem isso. Mas se preocupar com a pessoa, não é você falar, olha, pode contar comigo. Isso não resolve nada. Preocupar com a pessoa nesse tipo de situação é levar ela no profissional, certo? Eu e você somos profissionais para essa pessoa, para primeiros socorros. Mas o profissional que tem que cuidar dela de verdade é o médico, psiquiatra ou psicólogo, que estudaram anos e anos, técnicas e técnicas para fazer isso. Por mais que você leia um artigo, eu particularmente sou pós-graduado em psicologia da educação. Mesmo assim, isso não me dá formação para tratar como terapia de fato, e nem diagnosticar nenhuma psicopatologia, certo? Eu continuo sendo um profissional da saúde, mas que vou levar ele para o profissional específico, que eu já falei redundantemente, o médico psiquiatra ou o psicólogo. Vamos continuando aqui, porque a gente tem umas coisinhas e eu não quero deixar o vídeo muito longo. Vamos lá. Certo, deixa eu diminuir meu vídeo aqui, gente, porque fiz um slide bem caprichado para vocês. Esse aqui é meu mesmo, zerado, tá? Geralmente a gente usa slides de profissionais já de ponta, mas hoje vocês vão ver um profissional mais ou menos, que sou eu. Vamos lá. Uma pessoa com pensamentos suicidas pode se comportar e agir de acordo com inúmeros fatores que envolvem desde o estado da sua saúde mental até o meio social que ela está inserida. Por exemplo, quais são os sintomas, os sinais de comportamento de uma pessoa que é um potencial suicida? Primeiro, falar sobre morte e falta de esperança. Sabe aquelas pessoas que perderam a esperança completamente? E o número de suicídio já aumentou 60% desde os anos 60 até hoje, gente. Por quê? Por exemplo, estamos vivendo agora pandemia. O que é uma pandemia? Hoje em dia todo mundo sabe, mas se você perguntasse há 2 anos atrás, ninguém sabia o que era isso. Por quê? Porque a gente nunca viveu, nossa geração nunca viveu uma pandemia. E o pior, as informações, especialmente no Brasil, que a gente tem uma mídia que é um pouquinho complicada, né? Um pouquinho polarizada, politizada, um pouquinho é só um modo de dizer, é muito, né? A gente fica difícil. Hoje em dia a gente tem dificuldade de acreditar, inclusive, no que passa no telejornal, porque a gente acha
acha não, sabe que é tudo politizado. Mas as notícias que nós recebemos todos os dias são horríveis. Aumenta o número de mortes, aumenta o número de infectados, aumenta o número de variantes, certo? Do vírus. Os sintomas ficam cada vez mais fortes e a gente começa a se assustar com isso. Nós que somos pacientes saudáveis. Imagina um paciente que tem uma psicopatologia como ansiedade, como depressão ou como qualquer outro tipo de patologia, certo? Isso pode afetar diretamente, ou seja, a pessoa começa a pensar, vai todo mundo morrer mesmo, não tem mais o que fazer. Para você ter uma ideia, eu estava dando uma olhada, dando uma estudada sobre a pandemia, e uma estudada a nível matemático, de estatísticas. A OMS calcula que essa pandemia vai durar pelo menos mais 2 anos. Se a gente continuar vacinando e tudo mais, acelerando, a gente vai durar mais 2 anos nessa pandemia, para a OMS decretar realmente que a pandemia acabou. Mas cientistas norte-americanos, matemáticos, fizeram progressões aritméticas e estudando as estatísticas, e eles sugerem que a pandemia vai demorar pelo menos mais 9 anos, certo? Então, imagina o seguinte, você tem a perspectiva de passar uma década numa pandemia, que você não pode ir na hora que você quer para o local, em que você não pode abraçar certas pessoas, que você não pode assistir a aula presencialmente, imagina, certo? Então, assim, são informações que assustam a gente. E aí a pessoa que tem essa propensão ao suicídio, ela começa a falar muito sobre morte, o tempo todo sobre falta de esperança, a pessoa a vida não tem mais graça, não gosta mais de praticar nenhum esporte, não gosta mais de fazer nada. Além de começar a falar sobre isso, ela começa a ter um comportamento isolado. O que é isso? Deixar de ter socialização. Hoje em dia já é difícil socializar, porque nós estamos em pandemia. O paciente psíquico que tem tendências suicidas, ele vai se isolar cada vez mais, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque é mais difícil você saber quem está isolado, porque está todo mundo isolado. Só que a maioria das pessoas estão isoladas por obrigação, por questão de saúde. E os potenciais suicidas estão isolados porque não querem mais ter contato com outros seres humanos. E quando você tem contato com outros seres humanos, por mais que tem muita gente ruim, muita gente com comportamento desviado, uma série de coisas, mesmo assim tem muita gente boa. Quando você conversa com as pessoas, você sorri, você troca experiências, certo? Você tem vontade de ver essa pessoa no outro dia de novo, existe um grupo de pessoas que você gosta, isso é muito importante, porque mesmo que você esteja com um problema muito grande, problema financeiro, problema sentimental, qualquer coisa, quando você se reúne com seus amigos, com sua família, vocês podem fazer muita coisa, podem não fazer nada, mas mesmo assim vai ser um momento legal. É por isso que é importante a socialização. Outra coisa muito evidente em pacientes potenciais suicidas é que eles não cuidam mais da aparência e nem da higiene. Sabe aquela pessoa que não está mais ligando para a aparência, não toma banho mais, as unhas sujas, não se veste mais bem? Tudo isso são sintomas de potenciais suicidas. Isso não quer dizer que se a pessoa chega na sua casa com um cheiro ruim, alguma coisa assim, tá querendo se matar. Não é isso. Vamos interpretar como profissionais. E aí é o seguinte, vamos chegar na parte chave do nosso vídeo, a parte final e a parte chave, mais importante, que é a seguinte questão: como prestar os primeiros socorros em tentativa de suicídio? Como que eu vou fazer isso, gente? Primeiro, antes de iniciar os primeiros socorros, depois que a vítima tenta suicídio, você precisa trabalhar, como eu já falei desde o começo, com a prevenção. Então, primeiro, procurar com rapidez por psicólogos e psiquiatras é a melhor atitude quando se percebe que alguém está se comportando de forma diferente e que possivelmente considera, tem um errozinho no slide, desculpa, considera o suicídio uma opção. A pessoa começa a pensar, se eu me matar vai ser melhor, não vou mais ter esse problema, não vou precisar dormir agoniado e acordar agoniado, porque eu vou simplesmente deixar de existir. A pessoa acha que vai solucionar todos os problemas, certo? Então, quando você percebe esses sintomas que a gente já viu na aula de hoje, em um paciente, o ideal é procurar com rapidez por psicólogos e ou psiquiatras. Ainda temos hoje, eu vou até aumentar meu vídeo para me falar com vocês isso aqui de olho no olho. Ainda temos, hoje em dia, um preconceito gigantesco com os profissionais da mente, com os profissionais da saúde que trabalham a nossa psique.
a nossa mente, psicólogos e psiquiatras sofrem um preconceito de as pessoas acharem, a sociedade em geral achar, que todo paciente psiquiátrico, todo paciente de um psicólogo é um paciente doido, é um paciente com doença mental, certo? Esses termos, na verdade, nem se usam mais, nem na população em geral, e principalmente você que é profissional da saúde. Pelo amor de Deus, não existe doença mental, não existe paciente doido. O máximo que nós podemos atribuir a um paciente é uma psicopatologia, ou seja, uma patologia, algo que está fora do comum na maioria das pessoas. E essa patologia pode ser das mais graves, como depressão e ansiedade, como as patologias que também são graves, mas que são mais comuns, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o autismo, como a síndrome de Down, certo? Síndrome de Down já é uma coisa mais física, neurológica, questão do cromossomo, mas é uma longa história, certo? Mas também é classificado como psicopatologia por alguns teóricos. É uma longa história, certo? O fato é que nós temos ainda um preconceito muito grande e temos que conseguir quebrar isso. O ideal mesmo, era que todas as pessoas do mundo, todos os pacientes do mundo, tivessem um acompanhamento de um psiquiatra ou, pelo menos, de um psicólogo, certo? Por quê? Porque todo mundo se estressa, todo mundo fala uma coisa na hora da raiva que não deveria falar, todo mundo tem dificuldade de relacionamento, todo mundo tem defeito, todo mundo tem... É um termo vulgar, mas todo mundo tem os seus demônios, né? A gente não tem demônio, graças a Deus, mas é só um termo para falar que todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem medo de alguma coisa, certo? E, às vezes, a gente, para expor um ar de superioridade, ou de um super-herói para a sociedade em geral, a gente acaba guardando isso para a gente. Então, o ideal era todo mundo ter um psicólogo particular. O ideal era isso. Mas se a gente não tem condição, o SUS tem psicólogos, tá, gente? Seria muito importante, especialmente para você que é profissional da saúde. Olha, em relação aos profissionais, existem 3 profissionais que estão no ranking máximo de suicidas. 3 profissionais. O policial, o professor e o profissional da saúde. São os 3. Eu sou 2, né? Eu sou profissional da saúde e professor. Coitado. Potencial aí, mas Deus me livre. Cuidar da minha mente. Então, assim, você que é profissional da saúde, nosso trabalho é muito estressante, a gente trabalha com pessoas doentes o tempo todo. Você não vai chegar no hospital, chegar um paciente sorrindo, te abraçando. Não, o paciente vai chegar chorando, sofrendo, com dificuldade. Você vai ver muita coisa feia, muita parte ruim do ser humano, certo? E aí você precisa estar pronto para isso. Por isso que o acompanhamento psicológico do profissional da saúde é imprescindível para manutenção da saúde do próprio profissional. Não esqueçam disso. E aí, como que eu posso trabalhar o que mais? Encontre um lugar adequado para conversar com a pessoa, ofereça o tempo necessário e ouça efetivamente. Quando a pessoa encontra alguma pessoa para desabafar, isso não vai curar ela, como eu falei. Mas esse desabafo vai fazer com que você, como profissional, consiga diagnosticar uma possível potencialização de um suicídio, e aí você já vai fazer com que haja um encontro entre essa pessoa, entre esse paciente e um profissional da área, certo? Lembrando, ouvir a pessoa, dedicar tempo e ouvir efetivamente são coisas que nós podemos fazer, são primeiros socorros. E lembra que primeiros socorros não é tratamento definitivo. Essa pessoa precisa de um profissional da área para, já repetir redundantemente, profissionais como médico, psiquiatra e psicólogo para tratar de fato dessa patologia. Mas aí vamos para os casos mais tensos. Vocês estão vendo aqui uma imagem relativamente forte, vocês vão ver imagens mais fortes, não nesse slide, mas na vida profissional de vocês, no dia a dia. A gente tem que se adaptar a esse tipo de imagem, não perder a sensibilidade nunca, porque somos seres humanos, e lembrar que do outro lado é um ser humano, mas temos que manter a calma sempre para a gente poder ajudar, essa nossa função. Então, assim, o ideal para primeiros socorros em caso de tentativa de suicídio é a prevenção. Beleza, não deu certo, a pessoa já tenha tentado e cometeu o suicídio, há outros cuidados específicos de primeiros socorros. Os primeiros socorros são necessários às emergências em saúde. Note aqui algumas ações e suas respectivas medidas, certo? O que nós podemos fazer?
Por exemplo, corte no pulso. É muito comum o paciente tentar se suicidar, isso é muito comum em adolescentes. Eu sou professor de adolescentes, de ensino médio, e é muito comum o paciente fazer vários cortes, certo? E é claro que nós temos veia aqui no pulso, né, com um calibre significativo. Isso quer dizer que se o paciente cortar o pulso, em questão de minutos, o sangue dele vai sair praticamente todo e o paciente chega a óbito por falha múltipla de órgãos, certo? Então, nesse tipo de procedimento, quando o paciente faz o corte do pulso, você já precisa entrar com os primeiros socorros, a gente precisa fazer pressão na região com o auxílio de um pedaço de pano ou tecido, preferencialmente limpo, até a chegada da ambulância. Então, o paciente corta aqui o pulso, você faz pressão com um pano, tira a camisa, corta, faz alguma coisa, e bota especialmente limpo, né? Porque senão você pode acabar prejudicando o paciente de uma outra forma. Se for um pano todo sujo, você vai colocar vírus ou bactérias diretamente na corrente sanguínea do paciente, o que vai acabar prejudicando mais ainda. A ideia é você aumentar a pressão para que o sangue que ia sair por aqui não fique preso, literalmente, na veia, certo? É claro que, por muito tempo, essa pressão vai acabar ocasionando uma série de problemas no sistema circulatório. Mas isso aqui é primeiro socorros, não esqueçam. Isso deve ser feito, essa pressão, até a chegada da ambulância. Lembre-se, gente, não podemos esquecer de chamar o profissional. Primeiros socorros é só, o próprio nome está falando, são só os primeiros socorros. É uma forma imediata, mas que não é definitiva. O tratamento definitivo deve ser feito por um médico. Outro caso muito comum de tentativa de suicídios é a ingestão de veneno em remédios, certo? Caso a vítima tenha engolido, o ideal é dar água com sal. Por que água com sal? A água com sal ela provoca o vômito, certo? Ou seja, maior parte do veneno que ainda vai estar no sistema digestório vai sair a partir do vômito. E aí, quanto menor a concentração de veneno no organismo do paciente, melhor, certo? Depois é preciso encontrar um tipo de substância ingerida para informar os socorristas. Então, provavelmente há evidências dessa substância próximo aonde a vítima vai estar. Qual foi o frasco de medicamento, qual foi o tipo de remédio que ela tomou, porque dependendo do remédio e do medicamento, há um tratamento mais específico para isso, certo? Então, o ideal é provocar o vômito no paciente para retirar o máximo possível dessa substância nociva do corpo do paciente, do sistema digestório, que a gente sabe que depois vai se espalhar a partir do sistema circulatório por todo o corpo. E lembrando que, geralmente, os remédios para dormir são os mais utilizados. Como Rivotril, por exemplo. Rivotril é um medicamento que você toma depois de 20 minutos no máximo, tu apaga mesmo, literalmente. Pode ser a pessoa mais forte do mundo. O paciente vai tomar 20, 30 de uma vez, certo? Para tentar suicídio. Então, o ideal, em primeiro lugar, provocar o vômito. Segundo lugar, providenciar logo saber qual tipo de medicamento ou veneno que o paciente ingeriu, para quando o socorrista chegar, isso é a primeira coisa que você faz, ligar para o socorrista, certo? Quando o socorrista chegar, você conseguir adiantar o serviço dele para saber qual é o tratamento ideal, se você já souber qual foi o medicamento ingerido. E temos, gente, o mais comum, né? Um dos mais comuns, uma das mais comuns formas de tentativa de suicídio, que é por enforcamento, certo? Inclusive, absurdamente, existem tutoriais no YouTube de como se enforcar, o absurdo, certo? Muitos adolescentes acabam assistindo isso. Se a vítima ainda apresentar movimentos, o ideal é colocar uma cadeira ou algum móvel, algum objeto para que a pessoa possa apoiar o pé. Recomenda-se não tocar no corpo, pois isso pode provocar uma situação irreversível, por conta, certo, do tempo que a pessoa passou sem respirar, certo? Então, o ideal é você colocar um móvel, alguma coisa para a pessoa apoiar o pé enquanto o socorro chega. Outro tipo muito comum de tentativa de suicídio é arma de fogo. Então, o paciente... existem estudos que os pacientes acabam achando que é a forma mais rápida de morrer e que não dá tempo de sentir dor. É basicamente isso, com um tiro na cabeça. Provavelmente não dá tempo de sentir dor e realmente é rápido porque você está prejudicando o sistema central do nosso corpo, que é o nosso cérebro, o computador central.
Mas o que nós precisamos fazer quando o paciente já atirou nele mesmo? Fazer pressão no local atingido com panos limpos, roupas ou no tecido. Muito parecido com o que a gente faz lá no curso, tá? O objetivo é estancar a hemorragia até que a ambulância chegue até o local. O que nós podemos fazer, primeiro socorro, nesse tipo, quando há sangramento, é fazer pressão no local do sangramento, certo? Para que evite o máximo de hemorragia, evite o máximo de derramamento de sangue. Quanto menos sangue a vítima perder, maior a probabilidade dela sobreviver. Existe também vítima de afogamento, quando a pessoa se joga numa região, mesmo não sabendo nadar, para tentativa de suicídio. Espera só um minuto. O que a gente pode fazer? Primeira coisa, como vítima de afogamento, é claro que não só suicidas, qualquer vítima de afogamento, tá? Retirar ela da água, deitar ela de barriga para cima, iniciar a massagem cardíaca e a respiração boca a boca até que chegue a ajuda médica. Porque a respiração boca a boca pode acabar ajudando a desafogar os pulmões, provavelmente o pulmão, traqueia, alvéolo, estão tudo cheio d'água, certo? Quando você faz a massagem cardíaca, além de você fazer com que o coração volte a funcionar, caso já tenha parado, a pressão que você faz aqui também pode acabar fazendo com que a água saia da boca do paciente. Eu, particularmente, já salvei um paciente de afogamento, num retiro. Ele estava se afogando no açude, eu consegui tirar ele e fiz esse mesmo procedimento. Botei ele lá de barriga para cima, apertei o abdômen, inclusive, saiu água da boca dele, fiz respiração boca a boca, massagem cardíaca, e graças a Deus o paciente está bem até hoje, graças a Deus. Inclusive, no retiro eu fiquei famoso como o herói, certo? Vamos lá. Para encerrar aqui, gente, outro exemplo é a queda. Um paciente se joga de um prédio, de uma casa ou algo desse tipo. Primeiro, o ideal é não mexer na vítima, porque muito provavelmente ela tem polifraturas. E como a gente falou lá no começo, na primeira aula, quando você mexe numa vítima fraturada, você pode acabar ocasionando perfuração de alguns órgãos, especialmente órgãos vitais, que podem levar a vítima a óbito, certo? O ideal é aguardar ajuda médica, certo? O ideal é aguardar ajuda médica. É claro que, dependendo da altura da situação, a gente pode tentar imobilizar o paciente também, dependendo da sua formação, né? E, enfim, gente, nós temos uma série de fatores, uma série de problemas em relação a isso. Se fala muito sobre suicídio no Setembro Amarelo, né? Mas que a gente lembre, como profissional da saúde, que 365 dias por ano, pessoas tiram sua própria vida por patologias psíquicas. Então, nós, como profissionais da saúde, precisamos estar constantemente fazendo o nosso papel, que são todos esses que a gente falou desde o começo da aula. Em todos os casos, gente, recomenda-se chamar a ambulância. Muitas vezes, o desespero e o momento acaba fazendo que os primeiros socorros sejam prestados, mas sem a comunicação com a equipe médica. Primeira coisa, gente, chama a ambulância. Enquanto a ambulância está vindo, você está prestando os primeiros socorros. Se você for primeiro fazer primeiros socorros, pode não dar tempo da ambulância chegar, do socorro chegar, e mesmo com os primeiros socorros feitos de forma ideal, o paciente pode chegar a óbito, certo? Amanhã nós temos a aula prática, que vai ser a nossa última aula dessa disciplina. Junto com a aula de amanhã, nós estaremos passando para vocês uma atividade, certo? Gente, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário a respeito, fale lá aqui mesmo no canal no YouTube ou lá no grupo do WhatsApp, tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.